Boa noite, seja bem-vindo a mais um Papo com Elas, o primeiro de 2026. Papo com Elas, uma live de informações, testemunhos e mentoria. Eu sou Mônica Septimo, artista visual e escritora. E já estou trazendo aqui a minha amiga Nilma para recebermos uma convidada. E ela ainda não estou vendo ela aqui. Ó, me dê, tá um pouco devagar a internet, porque Voltamos. Agora só falta a Fernanda. e nós vamos fazer de novamente a bibliografia dela, porque, né, para o áudio ficar É para salvo, deixar né? gravado, né? Isso, isso. Hoje o tema de hoje é Deus reescrevendo histórias. E nós estamos aqui com a minha amiga, a nossa co-hosta Nilma Lima, e ela é professora, revisora de texto, mestre em linguística, Amém. e minha amiga, tá? E o tema de hoje é Deus reescrevendo histórias com a pastora Fernanda Cardoso. Nilma, enquanto eu vou trazendo a Fernanda, você pode apresentá-la para nós? Por Claro, favor. claro. Nós queremos dar aqui boas-vindas para a pastora Fernanda, mas antes vale a pena ressaltar que cada convidado tem a sua própria visão, sua opinião acerca de cada tema. Não afirmamos termos 100% de certeza de razão, isso é simplesmente um papo com elas. E hoje o papo com elas está mais que especial com esse tema de reescrevendo histórias com a pastora Fernanda Cardoso. Mãe de Eros, esposa de Marcos, uma mulher de fé, apaixonada por Jesus e pela palavra de Deus, com coração pastoral e uma voz profética. Dedica-se a anunciar o evangelho com verdade, graça e sensibilidade, cuidando de vidas enquanto aponta caminhos de restauração e esperança. Seu ministério é marcado pelo acolhimento, pela escuta e pela firmeza na palavra, crendo que o poder de Deus restaura histórias, cura lares, levanta casamentos saudáveis, firmados na rocha eterna que é Jesus. Pastora Fernanda comunica princípios bíblicos de forma atual e prática, conduzindo pessoas ao encontro profundo com Jesus e a uma fé viva, madura e transformadora. Agora tá ouvindo? Amém, pastora? É, Seja bem-vinda! Seja muito boa bem-vinda. noite, graça e Boa noite. paz. Como que Graça e vocês Amém. estão? paz. Nós estamos bem felizes aqui com a sua presença. Põe a sua câmera um pouquinho mais para que seu rosto lindo apareça mais. Perfeito. Muito felizes, nós estamos muito felizes. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Nós já fizemos a introdução aqui, falando sobre você. E temos algumas pessoas aqui nos acompanhando. Nós tivemos que sair, algumas saíram, mas enfim, isso aqui vai ficar gravado e as Sim, pessoas vão assistindo, a gente pode ir também compartilhando. A claro. maioria das pessoas assistem depois. Nós estamos tratando de fazer um pouquinho mais tarde, porque para isso, né, para as pessoas terem Sim, tempo de chegar em casa, né, e entrar aqui com a gente. sim, Mas, Fernanda, vamos começar aqui com algumas perguntas, mas antes eu queria falar, nós falamos sobre a Fernanda, como ela, né, como diz, quem é a Fernanda? Então, sim. isso aqui é falando sobre ela, Uhum. filha de uma mulher de Deus, fé acima de todas as coisas, mas como nós Bem, falamos primeiro, ela é mãe, esposa, claro. e antes de tudo, eu queria dizer que Fernanda é uma amiga pessoal minha, uma querida, ela é uma pessoa que acredita no meu ministério, a gente tem caminhado junto na fé.
Amém. Nós congregamos na mesma igreja, Sim. né, por muito tempo. A Fernanda sempre acreditou também no meu chamado e eu no dela. E eu testificando porque eu ouvi e vi muitas profecias a respeito da vida dela, do que Deus vai fazer na vida dela, e eu tenho visto o Senhor fazendo. Amém. O crescimento espiritual, o crescimento como pessoa, e eu gostaria de ressaltar isso aqui, né? E a primeira pergunta de papo com elas é... Mas antes, amiga, nós não falamos o nosso jargão. Amiga, quem bate Ah, papo com sim. elas, o quê? Nunca bate papo sozinha. Yes. Então, vem para cá bater papo com elas aqui. Sim. Não é Isso isso? aí, vem com a Sim, gente. sim. Mas, Fernanda, de onde você é do Brasil e onde você reside atualmente? Bem, eu nasci em Mantena, Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequenininha do interior de Minas. E atualmente eu moro em Waltham, que é Massachusetts. Eu já estou aqui desde 2013. Eu cheguei em Boston em novembro de 2013. Então tem mais ou menos 13 anos. Uhum. Estou aqui. E quanto tempo de caminhada cristã, pastora, desde sua decisão de seguir o Evangelho? 12 anos. Eu Então já venho, foi aí. foi aqui em Waltham. Eu vim de um lar cristão, mas católico. Toda a minha base foi católica, até eu chegar aqui. Mas eu, mesmo sendo católica, eu sempre tive uma inquietação. Eu ia com a minha mãe na igreja católica, eu fiz todos os ritos da igreja católica, a primeira Eucaristia, a Crisma, tudo. E a minha mãe ia muito nas reuniões de mulheres e eu que fazia a ata das reuniões. Porque toda reunião de mulher tinha uma ata. Então eu ia sempre com ela e tudo. A Igreja Batista tem ata também nas reuniões. Eu já fiz também. Sim, eu era bem pequenininha, mas eu sempre ia com a minha mãe e eu sempre fazia ata. Então, assim, eu cresci dentro de um lar católico. E a minha mãe, ela ainda é católica até hoje. E nós éramos católicos, mas católicos praticantes. Porque existe uma diferença entre você ser um católico e você ser um católico praticante. Todos os domingos a gente estava ali na missa e tudo, mas eu sempre tive uma inquietação na minha alma, porque eu achava aquilo assim, mas é só isso mesmo que Deus tem para mim? É só eu vir aqui aos domingos, rezar, repetir as rezas. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Então, às vezes eu ia assim, um pouco escondido na igreja Deus é Amor, que era uma igreja que tinha perto da minha casa. E eu achava assim interessante o jeito deles, a fé deles parecia ser diferente da minha fé. Então eu queria entender um pouco daquilo, porque eu via assim eles falarem outras línguas, eu via as revelações e eu via assim um movimento diferente da Igreja Católica. Aquilo já chamava a minha atenção. Então despertou também em mim uma certa curiosidade. Eu falei, e parece que esse Deus é diferente do Deus que eu vou lá na Igreja Católica com a minha mãe. Esse daqui parece que ele fala mais. Então eu tinha aquela curiosidade para saber. Uhum. Ver o nosso segmento aqui. Uma pergunta. Porque nós falamos, né? Você falou aqui agora que você já era praticante. Sim, Então então a sua fé não veio agora. Você já tinha fé, você já foi ensinada, né? Você já tinha sim, a prática da fé, no caso. sim. Eu Deus acho que curava, que Deus fazia sim, coisas. Você já tinha uma noção disso, né? Porque às vezes a pessoa se converte e já sabe praticamente tudo. Só muda um pouco a forma da religião, né?
mas já tinha aquilo. E tem pessoas que vêm nua e crua, não crê em nada, né? E agora que começa a crer, começa a descobrir. Mas quando a pessoa já é praticante, então você já tinha isso, de fé, de saber que Sim, eu tirar. já tinha, vamos dizer assim, uma semente Uhum, plantada. Só que ela ainda não tinha florescido, ela não tinha saído para fora. uhum, Ela estava lá plantada, mas ela ainda não havia criado raízes, ela não tinha uma base forte para ela florescer. uhum. Então, quando eu cheguei aqui, o meu irmão, ele já morava aqui nos Estados Unidos. E ele também foi criado dentro da Igreja Católica. Só que ele havia se convertido há mais ou menos 2 anos. E eu vi uma grande diferença nele. Então, quando eu cheguei aqui, ele falou: Ah, a gente agora é evangélico, como você sabe, a gente está indo na igreja, numa igreja cristã evangélica. Por que você não vai? Então, assim, o meu irmão, ele me incentivou. Foi talvez o empurrão que faltava. E aí eu comecei aí a partir de novembro de 2013 e eu comecei a entender mais. E eu senti no meu coração o desejo de me batizar. E aí, em 21 de julho de 2014, eu me batizei. Ô, Fernanda, eu queria uma coisa que você disse aí que me chamou a atenção. Você falou assim, eu vi mudança nele. Sim, Então, você acha assim que foi um pouco o testemunho dele falou mais do que a boca? sim. O testemunho dele falou muito comigo, porque eu conheci o meu irmão e quando eu cheguei aqui, eu vi que ele estava uma pessoa totalmente diferente. Ele bebia muito antes. E depois da conversão, ele não bebia mais. Ele chegou a usar drogas antes da conversão e depois ele não usava mais. Ele já era casado, mas eu via que ele se tornou um esposo melhor, um pai melhor. Então eu disse: alguma coisa tem aqui que é diferente, porque ele tá diferente. Então eu quero o mesmo Deus que ele tem, eu quero para mim também. Olha que coisa bonita, né? Então, ele foi assim, o testemunho dele foi talvez o empurrão que faltava. Que foi É, através dele que eu tomei a minha decisão mesmo. em Joy eu escrevi algo assim que é aonde a sua voz não fala, o testemunho grita. Exato. Isso foi uma minha atenção do que você É, disse, né? é Porque às porque vezes não muito falar, né? Mas sim, mostrar o Deus em você e você ver a mudança, aquilo que Deus já trabalhou na pessoa é o que mais, né? aquilo que a Bíblia diz, né? Eu sou a Bíblia que muitos não leem. É, Então o meu testemunho de vida tem que falar maior do que as outras coisas. é. Porque muitas pessoas às vezes não vai ler uma Bíblia, mas ela vai ver em mim a mudança que eu tive a partir do momento que eu decidi, né, aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e realmente tive a mudança de vida, tive um novo nascimento. Então isso para mim foi assim, a chave mesmo que virou, que precisava virar. Ótimo. Então, já com essa introdução, nós queremos deixar você à vontade para você falar, dar o seu testemunho, né? Que é, que é nesse tema, né? Deus que reescreve histórias. Sim. Então, fique à vontade para você, de quando você quer começar. Com certeza, nós vamos, por curiosidade para interagir, nós vamos acabar te interrompendo, mas que você fique à vontade e que o Senhor traga, ilumine, traga clareza para muitas vidas através da sua vida. Fique à vontade. Tá. Bem, o meu testemunho, ele é bem longo, mas eu vou tentar resumir ele para que as pessoas entendam melhor e que não se torne tão cansativo. Quando eu tinha 20 anos, eu decidi migrar para Portugal. Eu fui para aquele país com a cara e com a coragem, como dizem, né? Porque eu não conhecia ninguém lá.
mas eu morava numa cidadezinha muito pequena. E eu falei, aqui não tá bom. Aqui falta trabalho, falta tudo. E se eu ficar aqui, eu não vou crescer. Então eu preciso sair daqui. Então eu decidi ir para Portugal. E eu imigrei para Portugal sozinha, com 20 anos. Eu cheguei em Portugal, eu comprei um jornal, comecei a circular anúncios, a procurar trabalho. Eu morava numa pensão. E a partir de umas 2 semanas que eu estava morando nessa pensão, eu encontrei um trabalho. E nesse trabalho, o senhor era dono de um restaurante e ele tinha uma casa. E essa casa, ele alugava só para meninas os quartos. Aí ele falou, olha, se você quiser sair da pensão e vir morar em um dos quartos, vai vagar um quarto. E você pode morar lá, é só meninas. Eu falei, ótimo. Então eu mudei, fui morar nesse quarto, que era numa casa que era do meu patrão, e eu raramente via as meninas, as outras meninas que moravam, porque cada uma tinha o seu horário. E às vezes a gente só se encontrava ali na cozinha e tal, mas não tinha aquele vínculo, aquela amizade. E nesse restaurante, eu conheci um casal de amigos, que era o Luiz e a Paula. Eles iam 2 vezes por semana para comer, e acabou que a gente criou um laço de amizade. E eu, depois de um dia bem cansativo de trabalho, tinha trabalhado cerca de 13 horas naquele dia, eu cheguei com muitas dores na barriga. E eu cheguei e estava muito calor aquele dia. Eu deitei no chão, porque o chão era um cimento bem fresquinho. Eu falei, eu vou deitar aqui para ver se essa dor passa. Era como se fosse uma dor, uma cólica. E passado alguns minutos, quando eu olho, eu vi já uma poça de sangue. Meu Deus. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. E a dor só aumentava. E não tinha ninguém em casa nesse dia. Ou se tinha, estava dormindo, porque estava muito silencioso os quartos. Então eu liguei para o ponto de táxi, que naquela época ainda era um táxi, há 26 anos atrás. E eu falei para o taxista assim, eu preciso de ajuda, eu estou passando muito mal. Eu vou abrir a porta para você pelo interfone e o senhor sobe e me leva para o hospital. Aí eu lembro que o senhor conseguiu subir, ele desceu comigo, me colocou no carro e a gente foi para o hospital. Só que quando a gente chegou no hospital, ali já na entrada na urgência, que eles vêm para te receber, já vieram com a maca e tudo, e aí o taxista falou assim, essa rapariga, como eles falam em Portugal, está muito doente. Ela está sangrando, ela até sujou o carro. E aí a médica veio, já veio eles, me colocaram na máquina. Eu nunca nem paguei essa corrida, porque eu nem não sei, não sei, nunca paguei essa corrida pro taxista. E quando eu entrei, eu lembro que a médica disse assim: vocês têm 10 minutos para preparar a sala, senão ela vai morrer. E depois disso eu não me lembro de mais nada, porque eu fiquei 63 dias nesse hospital. Só que eu fiquei 24 dias em coma. Meu Deus. Uau. Nessa cirurgia, eu descobri que eu tinha endometriose. E nessa cirurgia foi removido o ovário e a trompa esquerda. Eu fiquei só com o ovário e a trompa direita. Porque esse coágulo, ele estourou e deu uma hemorragia. E essa hemorragia deu uma infecção generalizada no meu corpo. Misericórdia. Então, eu fiquei 63 dias nesse hospital. Só que eu fiquei 24 dias em coma. E durante esse período que eu estive em coma, ninguém sabia de mim, porque o meu telefone ficou para trás. E, consequentemente, ele acabou a bateria ali, as pessoas ligavam e ele estava sempre desligado. Então, o Luiz e a Paula, eles foram ao restaurante vários dias e eles perguntavam ao senhor Manuel, cadê a Fernanda? Cadê a Fernanda? E ele falava, a gente não sabe porque ela não atende telefone, ela não apareceu para trabalhar e ela também não apareceu em casa. As meninas dizem que não veem ela há dias.
Aí o Luiz disse assim, não, mas deve ter alguma coisa errada, porque a gente via que ela era uma moça muito responsável. E eles, então, começaram a me procurar. Eles foram em algumas delegacias, e aí eles começaram a procurar em hospitais, até que eles me encontraram nesse hospital. Gente, E E lá, quando eles... então, assim, ninguém deu notícia, ninguém sabia o que tinha acontecido, porque você Não, era próxima das pessoas. isso, Então, porque eu tinha praticamente 3 meses que estava em Portugal. Então, eles me acharam nesse hospital, e nesse hospital, a Paula diz que o médico disse assim, ainda bem que apareceu algum familiar dessa moça, porque ela já está aqui há alguns dias, nós não tivemos como contactar ninguém, porque não chegou com nenhum documento, a gente não sabe nem o nome dela. E vocês podem preparar as coisas para o velório, porque ela não vai sobreviver. nossa. E a Paula diz que e isso, quando ela encontrou você em coma. já estava em coma. Aí a Paula disse que o Luiz quase desmaiou e falou assim, mas nós não somos os parentes, a família mora no Brasil, como a gente vai dar essa notícia? Então eles foram até a casa, encontraram o telefone, aí avisaram para o senhor Manuel a situação. Eles conseguiram colocar o telefone para carregar, e passado esses 24 dias que eu estive em coma, eu saí da coma e eu fui para um quarto, que era uma enfermaria. Só que eles iam lá todos os dias, mesmo estando em coma, para saber como que estava. E aí, quando eu fui para a enfermaria, passado alguns dias, eles levaram o telefone, eu coloquei a senha, e aí eles ligaram para o Brasil para falar com a minha mãe. Só que aí eu já estava fora, entre aspas, de perigo, porque eu já estava na enfermaria. E eles foram assim, eu falo que eu passei pelo vale da sombra e da morte, mas a mão do Senhor me alcançou ali. E não só, Deus enviou essas pessoas, o Senhor preparou essas pessoas, que mesmo eu sendo uma imigrante em terra estrangeira, eles cuidaram de mim. Por isso que a Bíblia diz que Deus cuida do órfão, da viúva e do estrangeiro. O Senhor preparou essas pessoas para cuidar de mim ali. E quando eu estava em coma, isso eu falo com a maior propriedade. Quem está em coma, a pessoa ouve o que está acontecendo ao redor. Porque nessa sala existiam 7 camas. Todos os dias, quando entrava alguém para ver as pessoas que estavam ali, quando alguém falava assim, cama tal, morreu. Cama tal, vai morrer. Cama tal, tá nos últimos minutos, não sei o quê. E eu, mesmo em coma, eu falava assim, Senhor, eu não quero morrer nesse país. Aqui não é o meu lugar, não me deixa morrer aqui. Então, mesmo ali, eu creio que o Senhor ouviu o meu subconsciente, e ali ele já começou a operar um milagre. Então, quando eu fui para a enfermaria, todos os dias eles iam os 2 horários de visita, eles estavam lá. Eles levavam frutas, eles levavam iogurte, eles levavam pijama limpo para mim, porque eu cheguei a pesar 32 quilos. Eu tenho 1,75 m, imagina. Era só mesmo pele e osso. Eu fiquei muito doente. Então, 63 dias ao todo foi a minha internação. E quando eu saí do hospital, eu não tinha condições de ficar naquele quarto sozinha. Eles me levaram para casa deles. Então, assim, o Senhor preparou tudo ali. Eu fui cuidada ali. Então, depois dessa turbulência toda, eu descobri que eu tinha endometriose. Aí veio o segundo diagnóstico. Você não pode ter filhos. Porque além de tirar o ovário e a trompa esquerda e eu ficar só com a direita, os médicos diziam que essa trompa também não funcionava. Que ela era defeituosa, porque o meu nível de endometriose era muito alto. Que eu só conseguiria, talvez, ter um filho com a fertilização in vitro.
E durante muitos anos eu cheguei a fazer 9 cirurgias de barriga aberta para tirar coágulos, para o controle da endometriose. E mesmo nessas cirurgias, antes dessas cirurgias, eu tentei engravidar e não conseguia. Não conseguia mesmo. Até que a Fernanda Brum, ela lançou uma música que falava assim, dai-me filhos. Até hoje tem esse louvor. E mesmo eu não sendo ainda convertida e tudo, eu cantava aquele louvor e falava, Senhor, se um dia o Senhor me der um filho, me dá um filho varão. Eu quero um filho homem. E durante muitos anos eu orava e pedia isso, e até que em 2009 o Senhor atendeu o pedido do meu coração. Eu tinha 30 anos. Eu tive o meu filho, eu só engravidei essa única vez. Nunca mais. E o Senhor me deu um filho homem, contrariando todos os diagnósticos médicos. Porque eles afirmavam unanimemente. Eu passei por uns 12 médicos e todos eles eram unânimes em dizer: você não consegue engravidar. Então, assim, eu sou um milagre vivo. Eu sei que o Senhor, até hoje, ele muda diagnóstico, ele muda sentença, ele reverte o não em sim. Então, Deus é que tem a última palavra. Às vezes nós nos desesperamos porque achamos que a última palavra vem do homem, mas não, eu sou a prova viva que a última palavra vem de Deus. Verdade. E a fé, ela move montanhas. Amém. Quando você tem uma fé, é a sua fé que vai gerar o milagre. Eu tinha tanta fé no meu coração que o Senhor ia me dar um filho homem, que ele me deu um filho homem. Não só, a Mônica conhece meu filho ele é uma bênção. É. Ele é muito mais do que eu pensei ou imaginei. Amém, glória a Deus. Ele é uma criança, porque agora ele não é criança mais, que ele já tem 16 anos. Mas Ele já nasceu velho, porque desde pequenininho que ele é no Ministério Infantil, quando eu era líder no Ministério Infantil, ele era tipo um assistente, sabe? Tudo que pedia para ele ajudava com os menores, ele coordenava, entendeu? Não dava trabalho, não é porque está na frente dela, é assim, né? Eu falava, meu artista, né? E sempre que a gente ia fazer as coisas, me ajudava com as tintas e tudo mais. Então, e assim, aquele rapazinho, hoje um rapaz, né? Mas era aquele menino que sempre estava no meio, não me dava trabalho, né? Atenção, respeituoso. ele é do mesmo Você fala, jeito. ele olha para você, responde. E hoje ele é músico do Ministério de Louvor. Ele é assim, eu falo com meu filho, ele é uma promessa mesmo que o Senhor cumpriu na minha vida. Para cumprir aquilo que diz que ele faz da estéril mãe de filho. Então, como não ter fé? Como não amar esse Deus? Como não crer nas promessas dele? E eu vejo que o Senhor, assim, ele tinha e ele tem algo comigo mesmo, porque eu cheguei em 2013, em 2014 eu me batizei alguns anos ao lado da Mônica no ministério. Em 2023 eu fui ordenada missionária e 2025 eu fui ordenada pastora. Foi tudo muito rápido, assim. Foi um caminho muito rápido. Então eu vejo assim que existe uma certa pressa, talvez, comigo. O meu irmão também, ele foi ordenado pastor antes de mim. Mas o dele ainda demorou um certo tempo. Comigo foi tudo mais rápido. A minha mãe só tem 2 filhos. Temos 2 filhos, somos 2 pastores. E é um legado que eu creio que vai se estender aos nossos filhos, porque os nossos filhos também
nós cremos e nós vemos que eles têm um certo chamado. Sim. Então, assim, Deus, ele não faz nada incompleto. Ele é mesmo um Deus de obras completas. Tudo aquilo que ele começa, ele termina. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. O primeiro passo é a fé. Aí talvez a pessoa pode dizer assim, mas eu tenho muitas dúvidas. E se eu pudesse dar um conselho, eu diria, comece. Comece permanecendo, mesmo na dúvida. Mesmo se tiver dúvida, permaneça, porque a fé, ela não nasce pronta. A fé, ela não é uma coisa que nasce pronta com uma regra e isso. Não, a fé, ela nasce de você permanecer todos os dias, de você e não olhar para o tamanho do seu problema, para o tamanho das dificuldades. Porque se eu fosse aceitar aquele diagnóstico ali, que você nunca vai ter um filho. Porque quando eu marquei a consulta, porque durante 6 dias eu fiz 6 exames de farmácia. 6 dias seguidos. Eu tinha 6 testes de laboratório. Quando eu cheguei, eu marquei a consulta com a médica, ela disse assim, por que você marcou essa consulta hoje? Eu disse, porque eu estou grávida. Ela falou, não, isso é uma gravidez psicológica. Você quer tanto ter um filho que você tá com uma gravidez psicológica. Aí eu tirei os 6 exames e disse, eu fiz 6 testes durante 6 dias. Aí ela falou assim, para tirar a sua dúvida, eu vou fazer um teste de sangue. Espera aqui que eu vou pedir à enfermeira para vir recolher o seu sangue, nós vamos fazer um teste de sangue. Aí ela tirou o sangue, eu fiquei umas 3 horas no hospital. Aí ela voltou e falou assim, olha, pelo exame de sangue, está falando que realmente você está grávida. Mas eu não acredito. Então, daqui 1 mês, você vai voltar aqui que nós vamos fazer um ultrassom. Porque eu ainda acho que é uma gravidez psicológica. Porque você não pode engravidar, você não consegue engravidar. E eu não falei nada. Aí ela marcou, depois de 1 mês eu voltei, aí já dava para ouvir o coração batendo. Aí ela falou assim, eu não sei explicar isso, eu não sei como que isso aconteceu. Aí eu falei para ela assim, mas eu sei, porque Deus, ele faz milagres. E eu vou falar uma coisa para a senhora, eu estou grávida de um menino. Aí ela falou assim, é muito cedo para você achar que é um menino. Eu falei, eu tenho certeza que é um menino. Tanto é que quando eu saí de lá, eu passei numa loja e comprei uma roupa toda azulzinha. E quando ela fez o ultrassom para saber o que era o sexo, ela falou, o que a mãe acha que é? Eu falei, é um menino. Aí ela falou assim, realmente é um menino. Aí eu lembro que ela me disse assim, você foi como ganhar na loteria acumulada 1000 vezes. Como se a loteria estivesse acumulada 1000 vezes e ninguém acertasse os números. Porque era impossível você engravidar, porque a sua trompa, nem óvulos ela produzia mais. Aqui ficou. Uhum. Mas Eita, Deus tremendo. Deus é um Deus que faz milagres. Então, eu sou a prova viva que o Senhor ainda faz milagres. Mas não é porque ele fez um milagre na minha vida há 16 anos atrás. Ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o Deus que faz milagre hoje, ele é o Deus que continua fazendo milagre amanhã. Ele não mudou. Às vezes somos nós que mudamos. Mas Deus não muda. Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo que operou no passado, ele opera hoje e ele opera no futuro. Então, por muito tempo, eu nunca cheguei a contar o meu testemunho. Mas um dia eu estava aqui preparando uma palavra para ministrar para mulheres e o Senhor me disse, hoje você vai contar o seu testemunho. Foi numa confraternização de mulheres no final do ano. Nem seria eu que iria pregar. Foi uma outra pessoa que pregou, porque eu preparei tudo e falei, você vai pregar, você vai levar a palavra, e depois que ela pregou, eu contei esse testemunho rapidamente.
Porque existiam mulheres ali que precisavam ouvir aquele testemunho. Então, depois disso, o Espírito Santo me disse: escreve o testemunho. Aí eu escrevi na minha página do Instagram. Mas só agora, passado 16 anos, eu prego a palavra, mas eu nunca tinha contado o meu testemunho durante as minhas pregações. Só que agora ficou assim, parece que existe mais uma necessidade que se fale dele, entende? Então, aí depois a Mônica falou: vem conversar com a gente sobre o seu testemunho. Eu falei: bora lá conversar então sobre o testemunho. E o testemunho do meu filho também é um outro testemunho, porque os médicos, resumindo, os médicos diziam que ele não ia nascer com as mãos. Porque ele passou os 9 meses da gravidez, a gente só via essa parte. Ele não tinha os dedos. Os médicos não viam os dedos, só via assim, como se ele fosse ter só essa parte, não ter as mãos. Ele com a mãozinha fechada? Os 9 meses, então a médica achava que ele não teria as mãos. E com 7 meses ela sugeriu um aborto, né? Ela falou: como que você vai ter uma criança, uma mãe imigrante, num país imigrante, uma criança com tantos problemas, porque ela dizia também que ele ia ter alguma coisa no cérebro e tudo. Você, sem as mãos, como você vai fazer? E eles sugeriram, né, esse aborto aos 7 meses. Só que eu falei: não. Eu assinei um papel assumindo toda a responsabilidade. Quando ele nasceu com as 2 mãos abertas, bem abertas. Bem assim mesmo, escancarado. Ele nem chorou, ele só nasceu com as mãos abertas. E hoje, as mãos, o que eles falaram que ele não ia ter as mãos é as mãos que ele toca o violão. Glória a Deus, é. Né? Tem um outro testemunho da vida do Eros também. Então, assim, Deus, ele é tremendo. Deus, ele faz milagres, ele continua fazendo milagres, basta só a gente se colocar à disposição, dar, né, a entrada para ele, da autorização que ele vai fazer. Amém. É lindo, lindo, lindo mesmo, porque assim, Deus vai encontra tudo que é falado, né? A última palavra, né? Essa Exatamente. semana, no nosso grupo de oração, uma pessoa falou para a gente, né, Nilma, que a filha dela com 21 anos também recebeu um diagnóstico, né? E o Espírito Santo falando comigo, ela falando, o diagnóstico da minha filha. Eu falei assim, não, agora você vai falar assim, o diagnóstico que os médicos deram à minha filha foi esse. Exato. Mas o que Deus fala é o que eu estou esperando. Agora eu estou esperando o diagnóstico de Deus. Sim. Eu falo para ela, fala sempre assim, dos médicos é esse, mas eu estou esperando o diagnóstico de Deus, porque Deus, de uma hora para outra, ele reverte tudo, né? Sim. A última palavra vem dele, né? Vem do médico, não vem do advogado, não vem do juiz. A última palavra é dele. Então, nós temos que crer naquilo que a Bíblia diz, né? Ao nosso respeito. E com a nossa boca profetizar também. Eu não posso só crer e não profetizar. Eu preciso profetizar, eu preciso dizer para o mundo espiritual. Né? Profetizar sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, dizer com a minha boca. Porque o mundo espiritual, ele é muito real. E nós, como mães, né, nós temos crédito, vamos dizer assim. O que nós falamos tem peso no mundo espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Então, por isso que nós precisamos profetizar palavras de bênção, não palavras de maldição. Porque o que nós dizemos tem muito peso no mundo espiritual. Então, sempre que a gente for dizer alguma coisa a respeito dos nossos filhos, nós precisamos sempre profetizar bênção. Eu te abençoo, você é
próspero, você é frutífero, você tem saúde, você é abençoado. Eu sempre falo para o meu filho, eu te abençoo em todas as áreas da sua vida, na área espiritual, na área sentimental, na área financeira, na área de trabalho, todas as áreas da sua vida, você é abençoado, você é próspero, você é frutífero. Então, nós precisamos sempre, né, declarar palavras de bênção, nunca palavras de maldição. Amém. Amém. Nós estamos lindo testemunho da Fernanda e o meu testemunho para a Fernanda é o que eu já vi, né? Eu não conhecia detalhes sobre, né? Foi maravilhoso saber, porque é bom, porque o que acontece? O testemunho você ouve, ele edifica você, mas também, às vezes, você é boca daquela pessoa para outra pessoa, porque às vezes Uhum. aquela pessoa não está, mas você está num círculo que tem uma pessoa que passou, que está vivendo aquilo e você lembra daquele testemunho que você ouviu e viu a pessoa falar, Uhum. e aí você passa para frente e fala, não, eu vi o testemunho da Fernanda e ela falou isso e Deus fez isso e isso. Já, né, o meu testemunho em relação à Fernanda foi as coisas que eu ouvi, né? Tanto dela quanto do irmão dela. O irmão dela, o pastor Bruno, é meu amigo também, muito querido, nós fizemos seminário junto. E ele assim, a gente tem um carinho muito grande também. Eu tenho um carinho muito grande por ele, para a família dele. Ele é muito atentado, sabe? Comigo, desde sempre, ele faz muita brincadeira comigo. E eu e a Fernanda sempre a gente tem, às vezes a gente passa um ano sem se ver, mas quando a gente se vê, aquele mesmo carinho, mesma atenção, sempre preocupado uma com a outra. Mas o testemunho que eu tenho dela é disso, das coisas que eu já ouvi o Senhor falando que ia fazer e das coisas que eu estou vendo o Senhor cumprir, tanto na vida dele quanto na vida dela. Sim, é verdade. Então, assim, Deus estar no mesmo local e o Senhor falar, né, que ia fazer com a vida dela, falar que ia fazer na vida dele, e eu estou vendo fazer, né? E a gente vendo assim o crescimento, né? E realmente a pressa, né? Que Deus tem colocado para a vida deles e botado debaixo da mão deles um cajado, né? Inclusive o Bruno agora ele assumiu uma igreja aqui no nosso Sim, ministério. E quantas vezes Deus já falou, né, a respeito disso, que ele ia ter essa igreja, que ele ia ser pastor da igreja. E ele tem, né? E a Fernanda também. E eles são muito usados na palavra de Deus, muito, muito usados, né, na pregação da palavra. É maravilhoso ver o agir de Deus, né? E para mim eu fico assim muito feliz e orgulhosa, muito, muito, sabe? Tanto de um quanto do outro, porque assim, quando eu cheguei no ministério, eles tinham acabado, a Fernanda tinha acabado de batizar, o Bruno sim. nem era separado a nada ainda, ele tinha Não, pouco tempo, ele estava começando a trabalhar, né? E ali eu cheguei também, assim, praticamente crescemos junto naquilo ali. Minhas raízes estão indo foi. mais para baixo, hein? Minhas raízes estão indo para baixo. Glória a Deus. Quanto mais profunda é as raízes, mais a árvore se mantém de pé. Sim. Mas assim, E aguenta as estações. eu Exatamente. fico muito feliz, sabe? Eu fico assim, muito feliz e orgulhosa. Eu falo, meu Deus, sabe? Eu fico assim, cada vez, e quando ele vai lá na igreja, pegar, que eu falo, gente, aquele menino no seminário não abria a boca. É, E hoje você precisa de ver como é, né? E sim, Fernanda, tipo assim, Deus chamou, ela acreditou, e muitas vezes de pessoas de não ter oportunidade, de não dar chamado, de não acreditar naquilo que Deus falava para a vida dela. E o Senhor mostrou que quem tinha falado era ele. sim. De não Porque ter. quando Deus chama, ele cumpre, né? Ele cumpre e eu costumo dizer assim, se foi o Senhor que falou, ele é fiel para cumprir. É, Pode passar o tempo que for, mas ele vai cumprir a promessa, né? Porque ele não é homem que minta e nem
que se arrependa. Então, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Mas você também precisa fazer a sua parte. Se preparar, né? Se preparar. Você não pode só ficar esperando que a promessa se cumpra, porque aquela música, aquele louvor que diz assim, quem tem promessa de Deus não morre, não. Se você não cumprir a sua parte, você morre e a promessa não se cumpre. Porque Deus, ele é fiel para cumprir, mas ele precisa que você faça a sua parte. Que você se coloque à disposição, que você se prepare, que você busque, né? Que você feche as brechas, né? Porque aí sim, o Senhor vai realmente cumprir aquilo que ele prometeu, né? Amém. É interessante a gente falando a respeito disso. Você falou assim que eu tinha tanto desejo, né? Você vê a sincronia do milagre, né? A milagre é a sincronia entre o desejo do homem, né? O Sim. sonhar do homem e a misericórdia de Deus, né? Ele vê o desejo do coração. A palavra de Deus diz que Deus ele dá segundo o desejo do nosso coração, né? Sim, é verdade. Segundo a misericórdia dele. Uhum. E o fato também, né, da promessa do Senhor, segundo o propósito, né, que ele tem para a nossa vida, é a nossa preparação. Ouvir uma promessa, se prepara, porque se de tudo não acontecer, pelo menos você está preparado para alguma coisa, né? Eu olho assim, eu sempre tenho isso de preparação, né? E muitas vezes, talvez a promessa não vai cumprir na minha vida, mas vai cumprir na vida do meu filho. Né? Vai cumprir na minha geração, naquela semente que eu plantei ali. Talvez os meus olhos não irão ver, não vão contemplar, mas vai ficar o meu legado, né? A minha mãe, a minha avó foram mulheres de oração, foram mulheres de fé, mulheres que acreditaram, né? Igual Hebreus 11, né? 30 vai dizer que pela fé os muros de Jericó caíram, né? E também lá vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio que a fé, ela é a chave, né, que move o coração de Deus para que os milagres aconteçam nas nossas vidas. Nós temos um desafio no nosso grupo, um grupo de oração que nós temos, que é em Efésios 3, e a gente repete, a gente remoe, a gente faz, nós somos as vaquinhas de Deus, a gente fica remoendo aquilo. Sim. 3 vezes no dia a gente remoe aquilo para entrar na nossa alma, que é aquela oração de Paulo que ele faz de joelho, né? Por essa causa, me põe de joelho, sim. Sim, e aí ele fala assim, para que nós sejamos fortalecidos no homem interior pela fé. E fala, de novo, fala que pela fé nós vamos estar, para que Cristo habite em nós pela fé. Para que aí sim nós vamos enraizar e sermos edificados pela fé. E aí que a gente vai ver o amor dele. Depois nós vamos ser revestidos de toda a plenitude dele. Mas primeiro vem a fé. Sim. E aí ele vai agir através do poder e operar o poder através de nós. Mas primeiro é pela fé, né? Pela fé o Espírito Santo vai trabalhar. Aí vem todas as coisas. E a gente, cada vez mais, toda vez que a gente lê aquilo ali para a gente orar, fazer oração, parece assim que dá fala, meu Deus, a gente vê um outro pedacinho e vai aplicando, né, Nilma? Sim, vai sempre aumentando, um pouquinho a pouquinho. Vai aumentando. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Pois é, meus amigos e minhas amigas, né, que estão aqui batendo um papo com ela, estamos indo para o final e nós já queremos agradecer a presença da Fernanda e nós vamos fazer, para finalizar, o nosso bate-bola, né, que vai dar um tempinho aqui para a gente fazer. A Nilma ama fazer o bate-bola.
Então, nós vamos fazer o nosso bate-bola e, e eu vou passar para a Nilma para isso, e depois a Fernanda já deixa sua mensagem final e nós vamos, né, dirigindo para o final também. E desde já quero agradecer a participação de todos que entraram. Compartilhe essa live, né, para alcançar vidas, para as pessoas ser edificadas na fé, né, em que o mesmo Deus que fez na vida da Fernanda, que fez outras coisas diferentes da vida da Nilma, que fez na minha vida. A semana passada foi 2 milagres. É pequeno, mas fez assim uma diferença grande na minha vida. Claro. Hoje eu recebi outro, né, Nilma? Então, assim, Sim, glória a Deus. pequeno, mas assim, coisa que não saía. E nós oramos. Eu não sei se é coincidência ou é cricidência. É cristocência. Aconteceu, né? E a gente vai vivendo assim, de fé em fé, milagre em milagre, né? Claro. E se o milagre não acontecer também, pelo menos nós estamos buscando o Senhor e estamos na presença dele, que é o mais importante. Exatamente. Porque qualquer milagre mais eficiente, melhor, mais rico, mais maravilhoso que qualquer milagre é a caminhada que a gente percorre naquele que traz os milagres. Porque a presença dele é o milagre na nossa vida. Sim. É o caminhar Exatamente. que é o maior milagre, né? Porque o caminhar com ele vai nos fazer a chegar para Nova Jerusalém. Esse é o milagre. Jesus. Porque o que acontece? É pela fé. É pela fé no sacrifício que Jesus já fez, o preço que ele já pagou. Porque, gente, vejamos e convenhamos. Se a nossa vida, a nossa realidade, com as coisas que a Bíblia sugere para a gente fazer, nós não vamos entrar no céu, não, filho. Sinto dessa notícia. Então, se não é pela misericórdia, a graça, Sim, né? pela graça, pela misericórdia, A sim. graça. A graça pode falar que nos faz entrar no céu. Oh, yes. Porque Favor imerecido. Isso, nós não merecemos, não tem Não. nada que a gente pode fazer para alcançar, Não. tem preço que a gente pode pagar, não tem dinheiro que posso pagar, não tem sacrifício, posso dar tudo o que eu tenho, posso fazer o que eu puder, posso fazer toda a ação de graça que eu puder fazer, ajudar os pobres do jeito que for, a torta e a canhota, não adianta. Não. Pela misericórdia de Deus. Oh, yes. É isso Então, mesmo. o maior milagre é esse, caminhar com Jesus e depois não permanecer na morte, passar por ela. Né? Só passar por ela e ter a vida eterna. Então, esse é o maior milagre, caminhar do lado de Cristo. E se os milagres estiverem no caminho, maravilhoso, vamos receber. Sim. Isso mesmo. Amém. É isso mesmo. Nilma, faz o nosso bate-bola e depois eu já para a Fernanda deixar uma mensagem. Quem vai assistir. Pastora, antes de fazer o bate-bola, eu só quero comentar rapidinho que testemunho tremendo. Amém. Todas as vezes que nós temos aqui um testemunho, eu e a Mônica, a gente fica muito animada. Porque edifica a nossa fé, né? Nós temos um grupo de oração toda segunda, mulheres guerreiras virtuosas, mulheres de Deus ali clamando. E o testemunho é a resposta de uma oração. E às vezes é a resposta de uma oração que você nem fez. Não. É só o cuidado de Deus na sua vida. Sim. É o cuidado mesmo, né? Isso graça merecida. É a graça merecida, sim. Então, assim, eu fiquei muito impactada porque o Senhor é um Deus que Ele é cuidadoso, Ele é zeloso, né? Ele faz com que a gente conheça pessoas para que um propósito seja cumprido, né? Sim. Da mesma forma que aquele casal ali te ajudou, eu tenho certeza que você também ajudou eles em alguma área, de alguma forma, né? Você foi certamente uma bênção na vida deles. E aí também tem o Eros, né? Que vai ter esse legado aí, esse legado todo espiritual. Eu fico muito feliz. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela vida da sua família, desse casal, né? Sim. Que esse amor só pode ser dado por Deus, né? Colocou no coração deles esse amor por você.
Sim. E o meu marido também eu conheci na igreja. Em 6 meses eu casei. Olha só, outro testemunho, E tá ele vendo? também foi ordenado pastor junto comigo. Olha que bênção. Glória a É, Deus. sim. Pastora, o bate-bola, eu vou falar uma palavra, né? E aí você rebate essa palavra com outra Tá, palavra, tá bom? ok. Tá Vamos bom. lá. Dúvida, Processo. Eu acredito que é um processo. perdão, A cruz, fé, inabalável. amém. Família Família é um altar. e Deus, Ah, Deus é tudo. amém. É isso. Muito obrigada pela participação, pastora. Agora a palavra está com você para as considerações finais, aí o fechamento vai para a Mônica. Quero também agradecer a todos que participaram. Minha amiga Alessandra, fiquei numa felicidade, eu nem sei se ela ainda está ao vivo, mas eu quero aqui externar minha felicidade. Que bom. É uma pessoa que passou na minha vida, que deixou marcas inesquecíveis de tanta doçura e amor que ela tem. Pastora, a Amém. palavra é sua. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a vocês por essa oportunidade, dizer que o que vocês fazem, esse trabalho é muito lindo e que vocês permaneçam, mesmo diante das dificuldades, porque eu creio que essa live, todas as lives que vocês fazem, elas vão alcançar não só mulheres, mas pessoas, famílias que precisam em alguma área de cura. E o Senhor, ele sempre vai fazer as conexões perfeitas, porque Deus, ele é um Deus de conexões. Existem aquelas conexões divinas que o Senhor faz e ele realmente, ele apresenta as pessoas certas. Então eu creio que às vezes vocês podem até ficar um pouco desanimadas, mas assim, né, como Deus, ele continua operando milagres, eu creio que através desta live, pessoas vão ser alcançadas, não só com cura, com restauração, com renovo, mas também pessoas vão ser curadas através de palavras que serão liberadas nessas lives. Então, Amém. permaneçam firmes, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Amém. Amém. E em todas as áreas da vida de vocês, eu quero deixar uma palavra de bênção, de prosperidade e de abundância. Que Amém. haja abundância de Deus em todas as áreas. Que o Senhor coloque ali um muro de fogo. Assim como ele colocou ao redor de Jó um muro de fogo, que o Senhor coloque também ao redor de vocês esse muro de fogo. Ao redor de vocês, da casa de vocês, da família de vocês, do ministério de vocês, e que toda palavra que não venha da parte do Senhor caia por terra, mas toda palavra que for lançada, profetizada da parte do Senhor, ela se cumpra na vida, na família e no ministério de vocês. Amém. 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 Recebo em nome de Jesus. Deus. Glória a Deus. Nilma, você quer deixar suas considerações finais? Estou impactada com tudo. Chorei aqui, estou muito feliz. Amém. Essa live foi um abraço para mim hoje. Obrigada, pastor. Nada. Eu estou muito feliz também de ter participado e quando tiver outros temas, nós podemos fazer Com também. certeza. Porta aberta e a gente pode falar sobre outras coisas mesmo. Tá bom. Tá? Amém. Prazer, fico muito feliz. E, gente, é isso. Papo com elas, você bate papo com elas, você não bate papo sozinha, né? Vem para cá com a gente e dá aquela preguiça, sabe? Dá aquele cansaço, sexta-feira. Aí você fica assim, sabe? Fala, não, mas tem que fazer.
O gol era fazer 2 vezes por mês. E aí, muita coisa, né? Igreja, Sim. família, e isso e aquilo, trabalho. Mas nós temos, né? Já tem mais de um ano, né? Glória a Sim, Deus. Mais de um ano. Que nós fizemos um ano em novembro, alguma coisa assim, não foi, Nilma? foi. Foi em outubro. Que nós fizemos o papo com ela presencial aqui. A Nilma Foi. veio aqui em Boston. Outro milagre. 25/10 foi. É, E aí nós fizemos aqui, nós fizemos vários vídeos fora, sempre com a palavra e tudo. E sim, sempre nós gostamos tanto da mentoria, né? Trazemos profissionais aqui, mas a gente gosta muito de testemunho. amém. Sim, Porque os testemunhos edificam, né? Sim. essa porta aqui foi Jesus abriu para a missão que ele colocou para mim, a Nilma, de parceria para falar dele, né, e levar um pouquinho de luz através Glória a das Deus. vidas e através da vida das pessoas que vêm aqui. São pessoas Sim, iluminadas sempre para trazer algo edificante. Às vezes a pessoa não fala de Deus, mas a pessoa sim, fala da sua profissão e também traz uma luz para certas coisas que a gente, né, não imaginava, né? De várias sim, áreas, fonoaudióloga, psicólogo, neurocientista, pessoas que, né? Então, é maravilhoso. E mais assim, no nosso coração, o testemunho é assim, fora do comum. Então, sim. gente, eu estou assim impactada, estou muito feliz. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Aqui tem pessoas muito queridas que entraram, saíram, continuaram, permaneceram com a gente. Sim. Obrigada, Fê. De nada. Sabe Deus abençoe a você, todos. né? Dá um beijo no Eros, no Marcos. E, Pode deixar. e Nilma, obrigada pela parceria de sempre. Gente, muito boa noite. Boa Obrigada, noite. Eu te agradeço demais, Mônica. obrigada por E estar pastora aqui. Fernanda. De nada. E eu creio que o final do mês nós voltamos com mais, né? Com mais papo com elas. E Sim. E todo milagre, ele começa bem pequenininho, né? Então, assim, não desistam, mesmo que às vezes pareça pequeno, todo milagre ele começa pequeno, para depois ele se tornar grande. amém. Glória a Amém. Deus. E Bom, por essa noite, nós ficamos por aqui. Obrigada e uma boa noite para cada uma de nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua conta bancária, a sua saúde, que sem a saúde a gente não faz. sim, Sim, exatamente. verdade. E que o Senhor alcance você e tudo que estiver relacionado com você. Amém. Amém. Ficamos por aqui. Fê, tchau. Tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Deus abençoe você. Beijo. Um Amém. beijo. Beijo. Tchau. Tchau.